Olá, meu nome é Rebeca. Eu vou estar realizando a apresentação do grupo 6, que é composto por mim, pela Beatriz e pelo Lucas, para o nosso projeto chamado Outside. A nossa proposta desse semestre foi desenvolver uma animação 3D misturada ao live action e a gente decidiu fazer um teaser para uma eventual animação para a história que a gente desenvolveu durante o semestre. E o nosso público-alvo é majoritariamente pré-adolescentes e adolescentes. A gente teve que pensar em um tema baseado em medos e discutindo entre grupo a gente voltou muito para medos infantis e o que a gente sentia quando a gente era criança e possivelmente pode sentir até hoje. E a gente pensou no medo de perder os pais, que não necessariamente vai embora conforme você deixa de ser uma criança. E conforme a gente pesquisava um pouco mais, a gente descobriu que esse medo ele surge quando você completa seus 6, 7 anos, porque é a idade que a criança começa a descobrir um pouquinho mais sobre como o mundo funciona, que as pessoas morrem, enfim. A gente achou essa ideia interessante, decidiu escolher esse medo e basear a nossa história em cima disso. A nossa história, a personagem principal é a Laura, ela tem 7 anos e passa por essa fase. Ela se muda em março de 2020 com a família para uma casa em Birigui, na zona rural. E nessa região, uma criatura vive, que é o nosso monstro, a espreita. Nosso monstro ele foi pensado na ideia clássica de alienígena e abdução. Ele veio parar aqui no planeta Terra, mas ele é de outro planeta. Então, por ele ser a única criatura de sua espécie aqui, ele é muito sozinho e ele é muito entediado e muito frustrado. Então, ele sempre vaga procurando criaturas como ele e percebendo que não tem, ele sequestra adultos para tentar deixar como ele. Então, ele tira os olhos, por exemplo, porque ele não tem olhos, ele costura a pessoa para tentar deixar visualmente mesmo mais parecido com ele. Obviamente, ninguém sobrevive a esse processo, ninguém sobreviveu ainda. Então, ele vive fazendo isso até um dia que ele vai conseguir. Ele pega adultos, porque ele já descobriu que crianças não sobrevivem ao processo, e geralmente ele escolhe famílias, porque ver a dor da separação de uma família para ele é uma forma de entretenimento nessa existência tão miserável e entediante que ele vive. Então essa é a história do nosso monstro, e foi assim que a gente desenvolveu a nossa história em cima da Laura e da família dela. Pro mood board do monstro, foi a primeira coisa que a gente pensou, porque a gente queria ter uma ideia do que cada um do grupo estava pensando visualmente. Então a gente pegou essas imagens, que são das nossas ideias principais, que seria um monstro mais esguio, com umas formas mais pontiagudas e mais escurecido. A gente também fez um mood board pro filme, também pra gente juntar as nossas ideias, ver o que cada um estava pensando e alinhar nossos pensamentos o máximo possível. As nossas referências principais foram para ajudar a gente a visualizar o monstro e também as emoções e sensações que a gente queria passar no curta. Daí vieram esses dois filmes e também essas cantigas que foram uma grande inspiração que a gente viu logo no começo do semestre e a gente achou elas bem macabras e a gente usou de referência. E o Scooby-Doo, porque a gente não necessariamente queria que o nosso curta desse medo, mas a gente queria que fosse mais um suspense, que as pessoas ficassem intrigadas, quisessem saber mais sobre a história do monstro, mas ao mesmo tempo a gente queria construir um monstro amedrontador. Os primeiros concepts a gente já tinha na cabeça que a gente queria que o monstro parecesse uma espécie de puppet, que ele fosse meio costurado. Nesse exemplo ele tem umas costuras aqui atrás, só que a gente foi descartando essas ideias, e também tem essas formas pontiagudas que a gente sempre procurou manter. A gente descartou essa primeira ideia e várias outras a seguir, principalmente pelo fato de que a gente achou que traduzindo para o 3D, esse 2D talvez não ficasse tão bom. Então foi uma das coisas que a gente mais pensou na hora de desenvolver os concepts. Esse daqui também é a mesma história. A gente achou ele interessante, mas a gente achou que a gente pudesse fazer melhor para traduzir na hora de modelar 3D. Esse daqui foi o primeiro concept que a gente gostou, que vem mais para a ideia de um espantalho. A gente gostou disso. Dele ser todo feito de retalhos, a gente achou interessante ele ser todo feito de tecido também, então a gente resolveu seguir um pouquinho mais para essa ideia. A gente ainda desenvolveu outros conceitos ao longo do caminho dele com formas mais esguias e às vezes nem tão triangulares assim, para explorar um pouquinho, mas a gente acabou indo para esse concept final com essas formas triangulares aqui, esses espinhos aqui também, os dentes pontiagudos, sem olho, né? Então esse fundo preto aqui. A gente acabou seguindo por esse caminho, ele todo cheio de retalhos, ele é todo feito de tecido, e foi isso que a gente fez. Na hora do storyboard, ele foi muito importante, principalmente para orientar a Laura, que é uma criancinha de 7 anos, então era muito importante ela ver o que ela ia ter que fazer exatamente.
Ele também foi legal pra gente decidir o que mudar em algumas cenas nossas, porque, por exemplo, nessa cena aqui que mostra ela abraçando o ursinho, a gente viu que na vida real, como ia estar escuro e um pouquinho mais longe, essa ação não ia ficar tão evidente, então a gente trocou por ela andando de bicicleta. Aqui a gente encurtou algumas coisas também e mudou alguns ângulos que a gente viu que na vida real não iam dar tão certo, então o storyboard foi fundamental para tomar essas decisões. Aqui também tá um pouquinho do design de personagem que a gente usou no storyboard. A gente filmou na casa dos tios da Beatriz, em Birigui, e a Bia, né, mandou vários testes pra gente de iluminação e de ângulo pra gente ter certeza do que a gente queria. A gente até acabou comprando uma ring light porque algumas cenas estavam bem escuras e aqui tá a diferença delas. Como eu já disse, a gente gravou em Birigui e a maior dificuldade disso foi que a Bia não poderia ir ficar regravando cena o tempo todo, porque ela não mora lá, ela foi pra lá algumas vezes, então a gente teve que ser bem decisivo com relação às nossas cenas e gravar de vários ângulos possíveis, porque se alguma coisa desse errado, não necessariamente a gente ia poder só regravar. Os atores foram os tios da Bia e a Laura, que é a priminha da Bia. Na hora da modelagem, a gente modelou no ZBrush. A maior dificuldade foi de fato traduzir o boneco do 2D pro 3D. A gente acabou achando uma forma que a gente achou que ficou interessante conforme a gente ia desenvolvendo. A maior dificuldade foi se acostumar com as ferramentas do software, já que fazia muito tempo que a gente não usava, e lembrar tudo que ele pode fazer e como que fazia tal coisa. Mas no final das contas a gente achou que a gente conseguiu traduzir o nosso monstro bem. Esses detalhes da costura, a gente achou que fez bastante diferença para não deixar ele lisão e dar um pouquinho mais de personalidade a ele. Então ele tá aqui sem ser texturizado ainda, um pouquinho mais de detalhe aqui dele. E aqui ele já com cor. Nos concepts ele tá em preto e branco, mas a gente achou que seria interessante pro 3D dar um pouquinho de cor pra ele, porque a gente achou que poderia ficar mais interessante. Mas a gente ainda assim manteve o preto, por exemplo, nas extremidades, porque como ele ia estar bem no escuro, até para esconder um pouquinho o monstro, ele não ficar totalmente visível, a gente também usou vermelho, roxo, e a gente foi jogando de forma bem assimétrica mesmo, porque a gente queria que ele parecesse sujo e desgastado, e também um amarelo bem acinzentado para o rosto que a gente usou. Aqui eu vou falar um pouquinho do design que eu acabei de falar. E na hora do rigging, o Lucas e a Bia que fizeram o rigging, e a maior dificuldade, novamente, foi se acostumar com o software e lembrar de todas as ferramentas, porque o rigging tem muitas. E por causa disso a gente acabou tendo um pouquinho de dificuldade na hora de fazer o FK cada mão e do braço, mas a gente acabou resolvendo e a gente não teve mais problemas com o rigging e ele acabou servindo para toda a nossa animação e cumpriu bem a sua função. Na hora do render e da pós-produção, a nossa pós-produção foi basicamente baseada em keylight e fazer máscara. A gente renderizava sempre o nosso monstro com esse fundo azul e colocava o cenário no After Effects com o efeito do keylight. E a gente também usou máscara, porque às vezes o monstro estava atrás de algumas coisas, então a gente realizou esse processo. A gente também fez algumas correções de cor e colocou granulação para o vídeo ficar mais porque como a gente gravou com o celular da Bia, não necessariamente o vídeo tinha muita qualidade e para o monstro ficar um pouquinho mais semelhante à qualidade do vídeo. Para nossa renderização, a gente demorou para achar uma identidade visual que a gente queria para o nosso render e para nossa iluminação, a gente estava achando que uma iluminação muito voltada para a realidade estava um pouquinho sem graça, que é uma iluminação mais avermelhada, mais alaranjada. Então a gente fez muitos testes até a gente ficar satisfeita com o que a gente queria de fato. E a gente acabou chegando numa iluminação que tem o vermelho sim, que é da própria cena, mas a gente também adicionou o verde que vem debaixo dele, porque a gente achou que ajudava a mostrar um pouquinho mais da personalidade dele, mostrar um pouquinho mais das formas dele, e a gente achou até que deu um pouco de um tom mais vilanesco, por mais que colocar verde em vilão seja clichê, a gente achou que deu certo pra ele, a gente gostou do resultado, a gente achou um resultado interessante, a gente optou por isso, a gente achou que fez o monstro sobressair um pouquinho.
Na hora da animação, a gente queria mostrar novamente a personalidade do monstro e que ele é feito de pano, feito de retalhos, então ele não tem uma movimentação tão certa, ele não tem tanto controle sobre sua movimentação, e ao mesmo tempo que ele é sozinho, que ele é desesperado por companhia, então a gente queria mostrar um pouquinho desses vícios na hora da movimentação dele para ajudar a contar quem ele é, então a gente optou por tiques nervosos. Ele dá tiques nervosos principalmente porque ele não tem muito controle sobre o seu movimento, porque ele é todo feito de retalhos, todo feito de pano, e também porque ele é uma criatura muito nervosa, muito desesperada por companhia. Então a gente encontrou essa forma para contar um pouquinho mais da história dele e de quem ele é por meio da nossa animação. Outra dificuldade que a gente teve na hora da texturização foi com o normal mapping, que nosso normal mapping ficava dando errado o tempo todo. Todas as nossas dificuldades, grande maioria delas, eram dificuldades e erros que a gente cometia simples, por a gente não ter muita familiaridade com os softwares, mas que a gente conseguia resolver em não muito tempo, e a gente acabou se acostumando e se divertindo bastante durante o processo, no fim das contas. Que eu já falei da pós-produção também. Eu postei o nosso vídeo no TikTok do nosso processo e contando como que a gente fez as nossas coisas, porque eu achei interessante para as pessoas saberem e elas acabaram gostando bastante. O vídeo ele teve mais de 40 mil visualizações, mais de 10 mil likes, e os comentários eram muito legais, ver que as pessoas não sabem como é que funciona a animação 3D e não faziam ideia que demorava meses e que era um baita de um trabalho gigante, e elas motivaram a gente falando que o nosso trabalho estava ficando muito legal e queriam ver o trabalho final, então a gente se sentiu muito motivado e acabou sendo um processo bem divertido compartilhar com as pessoas o nosso trabalho e ver que elas estavam gostando. Para nossa trilha sonora, e para os nossos sons, a gente usou sons diegéticos e sons extra-diegéticos. Os diegéticos foram da própria família da Bia, os tios e a priminha falando, a gente quis manter, e eles foram gravados na própria gravação mesmo, e também da Bia batendo na janela para simular o monstro batendo na janela. E os sons extra-diegéticos foram da música para ajudar na ambientação das cenas, na mensagem que a gente queria passar, e eles foram de trilhas brancas retiradas para uso gratuito. A gente também fez pequenas animações nos créditos pra gente ajudar, porque a gente achou que ajudava a contar um pouquinho melhor a história e também porque a gente gosta do 2D e queria implementar ele de alguma forma. Então a gente achou que ajudou a complementar um pouquinho mais a nossa animação, a gente resolveu fazer. Aqui um pouquinho da bibliografia que a gente usou. E é isso, muito obrigada por terem acompanhado o nosso projeto durante o semestre.